boa noite, bem-vindo a mais uma edição do nosso e vosso programa Encontro com Yahweh da Palanca TV. Que tenhas uma semana abençoada, tudo de bom. Vamos orar. Aí onde estiver, se lhe der jeito, é só fechar o olho, tapar o rosto, senão não faz mal. Nós aqui vamos orar no estúdio, vamos pedir a bênção do Senhor. Criador dos céus e da terra, obrigado porque nos amas e nos trouxeste mais neste momento. Que tudo de bom aconteça, que a sua bênção seja derramada neste lugar, que tudo que falarmos aqui possa transformar a vida das pessoas que ouvirem. Se as pessoas tiverem saudade de te encontrar, já teremos feito e cumprido o nosso propósito. Esta é a bênção que esperamos receber, em nome de Jesus, amado Salvador. Amém. Neste programa você vai receber a cantora Celeste. Ela vai abrir o espaço musical, já estão preparados. Ouça com atenção a música que foi preparada com carinho para si. Boa noite. Convite de Deus para você, em seu coração. Eu anseio encontrar Jesus, filho de Maria e José, carpinteiro e maltratado foi, enviado para nos salvar. Prometeu pra nós rua de ouro, novo nome terás, e os anjos a cantar, e a trindade ali. Vem conhecer este lugar, vem conhecer Jesus. Prometeu pra nós ruas de ouro, novo nome, e os anjos a cantar, e a trindade Quando a tempestade então surgiu e o tempo for ruim, lembra a cruz quando ia carregou por ti, por mim, e o lugar que prometeu pra nós. Em conhecer este lugar lindo, vem conhecer Jesus. Ele prometeu pra nós ruas de ouro, novo nome, e os anjos a cantar, e a trindade ali. Vem conhecer este lugar, vem conhecer Jesus, vem conhecer Jesus. Ele prometeu
noite, que música abençoada. Boa noite. Prazer. noite. Boa noite recebê-los. Bem-vindos aqui à nossa casa. Obrigada. Palanca TV, bem-vindos. Essa música é boa, faz parte de um projeto, é música nova, não é? Ou foi preparada especialmente para ser cantada aqui? É música nova e, por sorte, é a primeira vez que nós estreamos. Foi cantada a primeira vez aqui? Sim, aqui. Que bom. É verdade. Praticamente esse é o convite que Deus faz para cada um de nós. E após 4 meses, pós-parto, estamos aqui a cantar pela primeira vez. Ok, que bom. Como anda a carreira? A Celeste está preparada para ser convidada em qualquer lugar ou está parada? Como anda a carreira? Não, agora, após o parto, 4 meses de repouso, já Fez estamos bem preparados essa fase. novamente. Essa fase fez-me muito bem, graças a Deus. Fomos chamados novamente para tomarmos o nosso lugar nesse ministério de Deus. Que bom. E tem estado a cantar muito? Dá para convidá-la? É fácil? Ou como fazer o convite? Não, é fácil, é muito fácil, até porque nós temos um terminal do nosso agente Smith da Costa, Ok. que é o 923 59 98 56 23. Ok. 98 53 26. E no Facebook pode ir na página GSC Eventos e Produções. Aí vai encontrar tudo sobre nós. Tudo Sim. sobre vocês. Muito obrigado, vocal muito bonito, gostei de ouvir o som dos instrumentos. Vocês não vão ter tempo de cantar, Amém. mas vamos começar. Eles vão estar de volta aqui no final, bem no final do primeiro bloco. Mas agora vamos conversar, vamos debater. Meu convidado de hoje especial é o pastor Walter Pinto Leite. Ela vai ser recebida aqui na Palanca TV porque o tema de hoje promete o papel da igreja na sociedade. Será que a igreja tem cumprido o seu verdadeiro papel? Pastor, bem-vindo aqui. Obrigado, Jair. Muito bom recebê-lo. Tenha a bondade de sentar. E eu já começo com a primeira pergunta. Pastor, tem evidências racionais que Deus existe? Boa noite uma vez mais, obrigado pelo convite, Jaime. Se tenho evidências racionais de que Deus existe, eu acredito em Deus porque sou inteligente. Então, as provas de que Deus existe, creio ter, penso que tenho. Jaime, se eu andar numa ilha deserta, se o meu barco naufragar numa ilha e durante algum tempo eu estiver a andar nesta praia, vou encontrar alguma árvore caída e há 2 possibilidades. Pode ser que seja uma chuva ou que um homem tenha cortado essa árvore. Mas não há nenhuma prova que vive alguém nesta ilha. Mas se depois de algum tempo eu encontrar uma barraca, eu sei que essa barraca alguém deve ter construído. Não é possível que a erosão, o efeito da chuva, algum ciclone, alguém construiu essa barraca. Ainda que eu não veja essa pessoa, mas tenho evidência de que alguém antes de mim esteve aqui. Esteve aqui. Eu vejo o universo, vejo os planetas e vejo o ser humano existindo e que alguém me diga que isso seja casualidade. Mas há muita polêmica sobre esse tema, pastor. Dá a impressão de que os acadêmicos não é taxativa também a questão, mas há uma corrente de pensamento que defende que os acadêmicos não creem em Deus. Há provas de que cientistas, acadêmicos tenham confirmado confirmado a existência de Deus. Eu sei que está correta essa pergunta. Quanto aos acadêmicos, um acadêmico geralmente é alguém que seja professor universitário. Um professor universitário que escreve livros. E desta perspectiva, conheço muitos acadêmicos que cremos em Deus. Porque é necessário mais fé para crer que Deus não existe do que para... É necessário mais fé para crer que Deus não existe. Porque o maior milagre para mim é um ovo de galinha. Imagine um ovo de galinha. Um ovo de galinha, se eu abrir, vou ver uma gema cor de laranja, amarela carregada, vou ver ao lado uma clara transparente. Mas se eu pegar nesse mesmo ovo e colocar a uma certa temperatura, durante 21 dias, aproximadamente 40 graus, 21 dias depois, vai sair um pintainho, Jaime. 21 dias antes, se eu abrir esse ovo, onde é que está a pena? Onde é que está a patinha? Onde é que está o bico?
Em 21 dias, aquilo que era uma massa cor de laranja se converteu num pintainho, e que me digam que isso é casualidade, que não existe uma inteligência ali, é o mesmo que pensar que esta Bíblia é o resultado de uma explosão numa biblioteca. E as letras se conformaram e se transformaram na Bíblia. É que, academicamente falando, alguém deve ter criado o universo. Porque, vê, Jaime, se eu existo, tenho que ter um pai. Sem dúvida. Não podem dizer que foi sem dúvida. aparecimento espontâneo. Não pode, tenho que ter um pai. E se nós regredirmos, o primeiro homem teve que ter uma origem. Mesmo o Big Bang, a grande explosão, o que é que causou o Big Bang? Pastor, explica-nos nos nossos telespectadores o que é o Big Bang, para ser mais fácil de compreendermos. O Big Bang é a teoria proposta para explicar a existência do universo, em que houve uma grande explosão no universo que deu origem ao universo em si. Esta grande explosão, que não entra em contradição com a Bíblia, na verdade, porque nós encontramos Deus na causa dessa explosão. A Bíblia diz no livro de Gênesis, e disse Deus, haja luz. Mas Charles Darwin não concorda com o pastor. Bem, infelizmente... E a academia, e como é que se junta o pastor, até porque é acadêmico, até o pastor é acadêmico, a ciência não crê nisso. Como separar essas duas águas, pastor? Sim, infelizmente Charles Darwin morreu já há algum tempo e não tive a oportunidade de debater com ele. Teria debatido se ele estivesse... Mas quanto que a ciência crê ou não em Deus, a ciência não é uma pessoa. Existe uma entidade chamada Igreja Adventista, por exemplo, e que, se eu quiser saber o que creem os adventistas, vou até a Igreja Adventista e pergunto. A ciência não é uma entidade como esta. Existem cientistas. E existem alguns cientistas que creem em Deus e outros cientistas que não creem em Deus. Mas os cientistas mais importantes deste mundo acreditavam em Deus. E falo, por exemplo, do maior cientista para mim, que foi o Isaac Newton, Sir Isaac Newton, que propôs a lei da gravidade. Ele escreveu também um comentário sobre o livro de Apocalipse. Isaac Newton. Escreveu o que sobre Apocalipse? Olha, ele escreveu um livro precioso, um comentário sobre Daniel e Apocalipse. Inclusive, a primeira pessoa a propor a interpretação dia por ano foi Isaac Newton. Lhe digo de escritores que acreditavam em Deus. Albert Einstein acreditava em Deus. Os grandes acadêmicos acreditam em Deus. É que as razões do ateísmo não estão na ciência. Não é científico crer que Deus não existe. É mais, é anticiência crer que na existência casual, que existimos por casualidade. Isso é demencial. É demencial crer que existe uma casa porque houve uma chuva e as madeiras se conformaram desta maneira. Não é possível. Não é possível. Tem que haver uma causalidade. Sendo assim, pastora, a igreja tem passado um bom momento nos últimos tempos, sim ou não? Porque reiteradas vezes vemos escândalos por tudo quanto é lado. Porque o pastor fez, pastores violaram, pastores homossexuais estão se casando, estão dando-se em casamento. A igreja hoje, pastores, faz-se milagre de tudo quanto é lado. As pessoas vão até a busca, vão comprar milagres, cura, enfim. Será que a igreja tem estado a passar um bom momento na sociedade, assim de forma geral? Qual é a impressão que o pastor tem deste momento que temos vivido nos últimos dias aqui no nosso país? A impressão que eu tenho é que a igreja cristã é atacada. É atacada, porque se buscarmos com lupa os defeitos das pessoas, encontraremos de todo mundo. A igreja sempre foi atacada. A questão é, quanto aos milagres, algumas igrejas que têm um comportamento não tão bom, não tão ético, cobrando coisas, e aceito que existe isso. Mas por que nunca falamos dos bares? Por que nunca falamos das discotecas? Porque eu nunca vi alguém que teve um acidente porque deu dízimo na igreja. Mas já vi pessoas que têm acidente porque foram para uma discoteca, beberam e conduziam embriagados. Mas nunca dissemos, olha, os donos das discotecas estão a matar pessoas. Nunca vi isso. Por que nós temos que perseguir os movimentos cristãos? Olha, Jaime,
na igreja pelo menos, dizem as pessoas para não matarem. Sim. Na igreja dizem, seja qual for a igreja, ensinam que as pessoas não devem ser assassinos. É bíblico que não também. devem roubar. É bíblico. Mas uma entidade que contribui para a moralização da sociedade, vamos olhar porque tem um pastor que fez, um padre que deixou de fazer. Eu acho que isso é mais bem perseguição. Porque Mas as perseguição igrejas... como, pastor? Perseguição como? Se agora mesmo o bispo, o Papa acabou de pedir desculpas essa semana, acabou pedindo desculpas porque reconheceu que os padres e bispos, em algum momento, tenham se envolvido, tenham tido comportamentos não sei, até nem consigo caracterizar, indecoroso. Foi assumida essa postura. Nós, reiteradas vezes, temos visto aqui pastores que violam, fiéis que vão em busca da cura, em busca de tratamento, enfim. Não se trata de perseguição, são factos que existem. Sim, são factos. Eu falo na perseguição, na reiteração destes factos. A igreja é composta por homens. Jesus chamou homens pecadores, homens falhos. E o trigo e o joio estão na igreja e crescem juntos. Isso está claro. Onde eu quero matizar é que também existem muitas pessoas que tinham mau comportamento social e o facto de estarem na igreja melhoraram. Não estou a defender esse comportamento que é desprezível por parte de muitos pastores, muitos padres, de muitas pessoas que deviam ser uma luz para a sociedade. Não se espera que tenham esse comportamento, mas alguns sim têm. Isso está claro. O que eu quero dizer é que a sociedade pega nessas características menos boas dos pastores, dos cristãos em geral, e magnificam. Mas esses não deviam mesmo ter um bom comportamento, seguindo o exemplo de Cristo? Eu creio que deviam. Não devíamos ter todos um bom comportamento? Eu creio que deviam. Creio que deviam. Nós somos a luz, e é somos censurável. a sal e a luz. Exatamente. É censurável todo esse comportamento. E se algum pastor faz algo errado, ou algum padre faz algo errado, deve pagar pelo mau comportamento. E sim, dentro do... Mas o que eu gostaria de dizer é que, apesar disto, apesar destes maus comportamentos que notamos em alguns cristãos, existem milhares de bons testemunhos e que não temos visto. E volta a insistir na discoteca, volta a insistir nos bares, volta a insistir na bebida alcoólica, que é o que mais mata na nossa sociedade, não igrejas. Não igrejas, é nesse sentido. Temos estado a ver uma publicidade muito grande sobre essa questão do homossexualismo. Algumas pessoas também defendem, alguma corrente de pensamento defende que não é homossexualismo, é homossexualidade. Quer dizer, depois o indivíduo já não sabe se é homossexual, se é homossexualismo, se é gay. Pastor, estes problemas, a igreja tem lidado com ele nos últimos tempos? Sim, é um problema social. É uma lacra da nossa sociedade em que se apresenta o comportamento homossexual em alguns canais de informação como a forma ideal e dizem que devemos respeitar a opção sexual das pessoas. As pessoas são livres e podemos respeitar inclusive, mas o que não aceitamos como cristãos é que se apresente este comportamento como o ideal. Mas isso é bíblico, pastor? Ou é uma posição da igreja? Está na Bíblia ou é só uma posição que a igreja defende? Isto é bíblico. É bíblico. A igreja defende também esta posição. Mas eu falo mais para aquelas pessoas que não creem na Bíblia. Aqueles que dizem, está bem, para os cristãos que não são... Para os cristãos podem obedecer à Bíblia, mas nós como sociedade, eu como não sendo cristão, posso ser homossexual. Eu falo mais para essas pessoas que não acreditam no que nós acreditamos. Eu só lhes digo, mas os meus filhos não têm a obrigação de ouvir todos os dias na televisão a apresentação do comportamento homossexual como ideal. Eu não acredito no matrimônio homossexual. Não devia ser admitido na nossa sociedade porque isso não é matrimônio. Não é matrimônio? Não. Mas eles também não têm, eles enquanto ser humano, enquanto cidadãos sociais que cumprem os seus direitos, eles também não têm essa prerrogativa de lei para que, por exemplo, se casem, para que possam exercer as atividades de forma normal, como um cidadão qualquer. Creio que sim. Já que os genes ou a minha condição
de género não define quem eu sou ou o contributo que eu posso dar para a sociedade? Plenamente de acordo. Eu creio que os homossexuais, enquanto indivíduos, enquanto cidadãos, merecem todo o nosso respeito. Estou plenamente contra a discriminação. Mas o pastor casaria dois homossexuais que lhe batessem a porta da igreja para se casar? Isso para mim seria o mesmo que me perguntasse se eu aceitaria que uma nota de 100 kwanzas falsa fosse verdadeira. Nunca casaria isso, nem permitiria e estaria contra e lutarei e lutarei por influenciar a sociedade angolana que não aprove o matrimônio homossexual, porque matrimônio é a união entre dois seres humanos, um homem e uma mulher. Dois homens não é matrimônio. E isso é verdade, que muitos dizem que devemos estender os direitos, devemos reconhecer direitos, mas nem todos os homens temos os mesmos direitos, Jaime. É verdade. Nem todos temos os mesmos direitos. E vou dar um exemplo. Por exemplo, um anão não pode fazer uma manifestação a dizer: nós queremos o direito de jogar na seleção nacional de basquete. Não pode. Nem todos temos os mesmos direitos. Por exemplo, um desafinado não pode lutar para ter o direito de cantar no coro provincial de Luanda, do governo provincial de Luanda. És desafinado, não tens esse direito. Tens direitos como ser humano, mas não tens a condição para poder cantar neste coro. E o mesmo acontece com o matrimônio homossexual. Porque se é dois homens, não é casamento. Por quê? Desde o ponto de vista... Mas há países que já reconheceram, inclusivamente já se adota crianças. O país pode reconhecer, mas o governo, por exemplo, pode fazer uma lei em que os burros têm direito a voar. Pode ter uma lei. A partir de hoje, os burros estão autorizados a voar. Mas não por causa dessa lei que os burros terão asas. A lei não define a realidade. A lei devia ser descrição do que acontece na realidade, do ideal para a sociedade, e não reconhecer comportamentos, que vão contra, inclusive, a sobrevivência da sociedade. Imagine, Jaime, se 60% da população mundial for homossexual, quanto tempo mais a humanidade vai durar? 2 dias, 3 dias. Porque uma união homossexual não produz cidadãos. E a população da Terra decresceria. Pastor, me responda essa pergunta, porque nós já vamos ao intervalo. Pastor, os homossexuais na sua igreja são bem-vindos ou não? São bem-vindos. E como vai os tratar? São bem-vindos. Todo homossexual que vier para a igreja será bem tratado, tal como os assassinos que vêm para a igreja serão bem tratados, os ladrões que vierem para a igreja serão bem tratados, mas o que a igreja vai pedir a esse homossexual é que mude de comportamento. Porque se um homossexual se entregar a Cristo e se converter, ele poderá chegar a ser um santo. Mas o homossexual nasce mesmo assim ou é um comportamento adquirido? O pastor vai responder depois. Ok. No intervalo. Da terra fui longe, me afastei de casa, mas hoje me lembrei que meu pai me ama. Vou voltar para o meu lado. Não me deixe perder mais.
Estamos de volta na segunda parte do Encontro com Yahweh da Palanca TV. Será que a igreja tem cumprido o papel a qual foi chamada? Tem feito o seu trabalho? Meu convidado de hoje é o pastor Walter Pinto Leite, formado em História, mestre em Teologia Sistemática e Filosofia. É professor universitário, autor de várias obras, entre as quais Para Salvar-te, que está a ser traduzida para a língua portuguesa. Bem-vindo, nosso pastor Walter Pinto Leite. Obrigado, Jaime, uma vez mais. Antes de irmos ao intervalo, tínhamos ficado com uma pergunta se uma homossexual seria bem-vindo na igreja onde o pastor Sim. Será pastoreia bem-vindo. a atividade. Será bem-vindo. E qualquer igreja cristã são bem-vindos os homossexuais. Nós não temos nada contra o homossexual, além do comportamento homossexual. E o Jaime me perguntava se esse comportamento é adquirido, se nasce com isso. Sim. Existem dois pontos de vista. Existem algumas pessoas que é mesmo só por querer experimentar. Experimentar e acabam por ser homossexuais. Mas existe outra corrente de pensamento que diz que certas pessoas nascem assim. Porque já vimos, Jaime, nunca viste crianças, homem de 2 anos, 3 anos, que gosta de brincar com boneca, que tem um comportamento que parece de mulher. Isto está documentado cientificamente também. E existem pessoas assim. E esses dizem, já de adulto, eu sou homossexual porque Deus me fez assim. Não posso fazer nada porque Deus me fez assim. É a minha opção sexual, é a minha opção. Mas nós não devemos fazer as coisas porque gostamos, Jaime. Porque alguém também pode dizer que eu gosto de crianças. Deus me fez assim, gostando de crianças. Então tenho que respeitar porque ele gosta de criança. Ou alguém que diz, olha, minha opção é por animais, eu gosto de animais, estou farto de seres humanos, o governo tem que reconhecer que eu case com uma cadela. Isso não significa que o fato de sermos assim, devemos continuar com essa prática. E o que a igreja diz é que tu vens para a igreja, tu tens a tendência homossexual, não tens prazer com o sexo oposto, não faz mal. Vens para a igreja e peça ao Senhor que te mude. Porque se pedirmos com fé, o Senhor pode nos mudar e deixarmos de ser homossexual. Mas e se o Senhor não nos mudar, o que é que vamos fazer? Bem, nos aguentamos até a morte, pelo menos vamos para o céu. Que remédio? Essa resposta pronta, como se diz, resposta na lata. Disse que a população angolana é maioritariamente cristã. Então aquelas pessoas que costumam ir nas discotecas, nos bares, às noites, são cristãos. São cristãos que de dia são cristãos e à noite alimentam esses lugares. Sim, porque o comportamento cristão, ou ser cristão não significa que somos perfeitos. Pode ser cristão e ir à discoteca. O que é que será isso? Será um mau cristão. Será um mau cristão, mas não deixamos de ser cristãos. Eu creio que a sociedade angolana é maioritariamente cristã. E se não fosse maioritariamente cristã, ainda assim defenderíamos esses pontos de vista. Estar contra o reconhecimento do matrimônio homossexual, ou do aborto, ou de outras questões que Mas existem. acha que a igreja devia impor esses princípios, esses padrões que creem? As igrejas deviam, já que somos maioritários, deviam fazer barulho na sociedade para que, inclusivamente, os governos ouvissem este grupo social? Não creio que devemos impor, porque o nosso reino não é deste mundo, mas se nos perguntarem, vamos responder. Se perguntam o que é que nós achamos, temos todo o direito de dar o nosso ponto de vista. Vou dar um exemplo, Jaime. Algumas novelas que em Angola, ou quase todas as novelas hoje, eu não tenho tempo de ver novelas, mas o que me dizem é que a maior parte das novelas há sempre um homossexual. Se apresenta o comportamento homossexual como ideal. Mas não vejo nas novelas um pastor, por exemplo. Não vejo um cristão que chega o domingo ou chega o sábado, vai para a igreja, que está com os amigos da igreja nas novelas. E essas novelas são pagas com imposto também dos cristãos. Eu, como cristão, também quero que na televisão se refletam os mesmos valores que eu defendo. Então, aí a razão de esta classe se impor, se representar na Assembleia, como em outros lugares, criar grupos que tenham força social para serem ouvidos? Não seria ideal? Não creio. Assim como temos o SICA, temos... Sim, enfim, eu não creio, porque eu defendo claramente a separação entre a igreja e os estados. E eu defendo principalmente a liberdade religiosa. Eu defendo
que se uma pessoa quiser ser de uma igreja diferente da minha, ou de uma religião diferente da minha, ou inclusive que seja ateu, eu defendo o direito dessa pessoa ser o que é. Porque os Estados não devem ter a capacidade de legislar sobre as nossas crenças. Eu não estou a dizer que deve haver uma lei contra homossexuais. Eu estaria contra uma lei parecida a esta, que contra os homossexuais, criminalizando os homossexuais. Não defendo isso. Eu só defendo que os cristãos devemos ter a liberdade de exercer a nossa liberdade religiosa. E lhe digo que, quando ele dizia da perseguição, porque parece que se apresenta a questão do aborto, do homossexualismo, como ideal, e todo cristão se apresenta como os cristãos são maus, os padres são violadores, os pastores são violadores, estão a vender dízimo, e sempre que se fala de homossexuais, aborto e outras questões que tradicionalmente a nossa sociedade não defendia, se apresenta como ideal. É nisso que eu estou com a tecla. E falando deste tema sobre o aborto, já é um assunto de lei, está a ser legislado. Qual é a posição da igreja sobre o aborto? Sim, não, é aceito, é pecado, é matar uma vida, o gene enquanto feto já é um ser humano? Como é que a igreja trata este tema? Bem, a igreja, os cristãos defendemos o direito à vida. Acima de tudo, o direito à vida. Pensamos que nenhum ser humano deve condenar o outro à morte, principalmente seres inocentes. Defendemos isso. Há um litígio, não digo litígio, mas não há um consenso científico sobre quando é que começa a vida, quando é que é ser humano. A lei de Angola diz que é ser humano a partir do nascimento completo e com vida. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que antes que estivesses, quando estavas ainda no ventre da tua mãe, eu te conheci e te chamei pelo nome. Nós cremos que a vida começa a partir do momento da concepção. No momento em que o espermatozoide encontra o óvulo, já existe um ADN diferente do pai e da mãe. E pensamos que o ser humano começa ali. Mas os cientistas, os médicos não estão de acordo. Quando é que começa a vida? Se é a partir da 8ª semana, a partir da 12ª semana, se é a partir do nascimento. E a minha pergunta é, em caso de dúvida, qual deveria ser a nossa atitude? Jaime, se eu lhe entregar um pacote, eu te digo que é um gato morto, e digo, atira para o rio. E se o Jaime desconfiar que é uma criança viva, o que é que o Jaime faria? Bem, como não tenho a certeza se é gato morto ou criança viva, vou atirar ao rio. Se atirar, és assassino. Em caso de dúvida... Não, mas estás a duvidar. Sim. Se eu sou caçador, vou à caça e penso, não sei se aquilo que está atrás da árvore é uma pacaça ou é um homem. Mas como não tenho a certeza, vou disparar. E se disparares e é um homem, assassino. Em caso de dúvidas, devemos defender a vida sempre. E a igreja não é a favor do aborto porque defendemos a vida. Vai ser legislado, pastor. Vai ser de lei. Sim. Portanto, e aí, como é que a igreja vai lidar com essa temática? As leis não definem não definem a minha consciência. Durante muitos séculos, a escravatura era legal. O facto de ser legal não implica que é legítimo. A lei pode dizer que posso abortar. E é mais, a lei de Angola, a lei, creio que foi aprovada há pouco tempo, mas a última versão que esteve na Comissão de Especialidade na Assembleia Nacional, admitia o aborto em alguns pressupostos. Pressupostos estes, dos quais eu também não estou de acordo. Mas a lei de Angola em nenhum momento se afirmou que se liberalizaria o aborto completamente, porque eu creio que e o legislador angolano teve razão em não admitir em todos os casos. Sim, mas inclusive nos casos em que se aceitou, eu não estou a favor. Quais são esses casos, pastor? Por exemplo, em caso de violações, em caso de violações ou incestos, se admite o aborto nesses casos. E o pastor defende que não, podia viver, a pessoa devia conviver com esse trauma e para toda a eternidade com essa lembrança de um momento mau que aconteceu na vida da pessoa. Jaime, em questão de violador, quem é o culpado da violação? É o violador, não é? O pastor tem que nos explicar. Se o violador é o culpado, por que não matamos o violador e matamos a criança inocente? Que culpa tem a criança de ser fruto de uma violação? Então o pastor defende
a lei de pena capital? A Não, lei não, de morte? não, sou a favor da vida, mas eu só mostro a hipocrisia da sociedade em que o violador não se mata e o inocente, a criança inocente deve ser morta. Esse é um contrasentido. Não se mata nem o violador, nem a criança inocente. E se a mãe? A mãe, como assim? Que a mãe vai ter o trauma de sempre que olhar para a criança, Como é que pensar ela na fica? violação? Como é que ela fica? Vai para o lar com os olhos e entrega ao filho, e não tem que olhar para o filho, não tem que matar necessariamente. Que tenha psicólogos, que o Estado proporcione apoio psicólogo para essa pessoa que foi violada, e se ela mesmo assim disser que não consegue conviver com o filho, que entregue o filho em adoção. A quantidade de mulheres que não podem ter filhos e que querem adotar, e ainda assim vamos matar uma criança inocente porque foi fruto de uma violação. Não tem sentido. Não tem sentido. Não tem. Pastor, permita-me, acho que também não tem sentido que o nosso país, com tanta gente desempregada, com tanta gente na rua, nós ainda vamos e enchemos as pessoas no Lar Cusola. Não há estrutura suficiente para aguentar. Por essa razão, muita prostituição, muita maldade tem se colocado nos últimos tempos. As coisas aumentaram. O pastor nunca ouviu aquela expressão, o game está violento? Está violento, está rijo. Está Como rijo, é que o pastor lida mas com Jaime, com não isso? podemos dizer que existe prostituição porque não existe aborto, porque podemos encontrar as razões da prostituição. A razão da prostituição, Jaime, quando nós ligamos o televisor e em horário nobre, às 20 horas, 19 horas, vemos beijos, vemos promiscuidade, vemos beijos, vemos cenas sexuais na televisão e depois ainda nos queixamos que existe muita prostituição e que crianças de 12, 13 anos ficam grávidas se nós sexualizamos a sociedade. Jaime, é que nós vemos filmes na televisão em que as pessoas aprendem a matar. Nos queixamos da violência na sociedade, mas nós não vemos filmes na televisão, filmes que elevam a moral da sociedade. São filmes em que o artista, chamado artista, o protagonista, é o bom e vai matando as pessoas e nós em casa apoiando. Sim, mata mais um, mata mais outro. Amanhã esta criança, quando pensar que é bom ser bandido, é bom ter uma pistola, estamos a pôr polícias. O que esse país necessita é de mais moral. O Jaime lembra-se do tempo em que na nossa televisão passavam programas educativos, passavam documentários, coisas que elevam. Em que Até agora ainda canal? passam. Os canais do país, não posso citá-los porque senão vou fazer publicidade. Mas Talvez passam. na Palanca TV. Aqui na passa. Palanca TV, Aqui talvez. passa. Aqui passam, sim. Aqui Sim, passam mas outra conteúdos característica do educativos. aborto. Mas, pastor, outra também a característica sociedade do não está cheia só aborto- de cristãos. Atenção. Desculpe. Sim, Pastor, a sim. sociedade não está só cheia de cristãos. Como é que fica esse meio termo? Porque me parece que a intenção é criar aqui um mundo ideal. Um mundo onde só vivam cristãos. Não será que esse mundo não é aqui? Não, É lá o mundo que estamos Bem, por quanto ao ouvir? mundo ideal, nós devemos buscar sempre o mundo ideal. Mas quanto aos valores que o cristianismo defende, são valores universais. São valores de amor, por exemplo. Amai-vos uns aos outros. Não é necessário ser cristão para crer no amor ao próximo. Não é necessário ser cristão para crer que o assassinato é mau. Não é necessário ser cristão para crer na defesa da liberdade dos outros. Qual é o problema do meio termo? Por exemplo, eu defendo a vida. Não deve haver meio termo nisso. É verdade que Aristóteles disse que a virtude está no meio, mas nem sempre. Nem sempre. Existem verdades absolutas. Qual é a capital de Angola? Luanda. Sim. Se alguém disser Cunene, então vai vir alguém que vai dizer, não, vamos dizer um meio termo. A capital de termo. Angola é o Ambo. Não é o Ambo, é Luanda, por todo o respeito que tenho pelos boambuenses. Existem verdades absolutas. Absolutas, sim. Por exemplo, podemos discutir sobre frio e calor. Luanda ultimamente faz muito frio, não é? Ou faz muito calor. É relativo. Para alguém que vive no deserto do Saara, os 32 graus de Luanda não é calor. Não é nada. Sim. Mas para um noruego, que vive a 15 abaixo zero, é muito calor. Existem coisas que podemos discutir. Quem é melhor, Cristiano Ronaldo ou Messi? É relativo. Mas existem coisas que não são relativas, que são absolutas. Absolutas. Por exemplo, qual é o símbolo químico da água? H2O. E se eu dizer não é NH3? Não é. Não é A água é relativo. H2O. Não tem, a tua opinião não conta quanto a isso. O símbolo químico da água é este. Mas, pastor, essa verdade absoluta não é que
É por causa dessa não existência da verdade absoluta que existem muitas igrejas, porque o governo fechou mais de 800 igrejas e só as legalizadas são mais de 500. Nem por causa dessa questão da cada igreja acha que tem a verdade absoluta, tudo baseado na Bíblia, e há muitas igrejas por aí. Eu acho que nesse país são necessárias mais igrejas e menos discotecas. Mais cultos e menos maratonas. A existência de 500 igrejas, para mim... São as mesmas. Sim, os mas... que vão na discoteca são as mesmas que vão na maratona, já concluímos a isso. existência de muitas igrejas não implica que a sociedade está pior. Porque nas igrejas ensinamos que não se deve consumir álcool, ensinamos nas igrejas que não devemos fazer uso de drogas, ensinamos nas igrejas que a violência é má. A existência da igreja não é algo mau para a nossa sociedade, porque já me imagina, os estados fecham igrejas há muito tempo. Desde a mesma fundação do cristianismo, o fundador do movimento cristão foi morto pelo Estado. Mas a igreja sempre existirá, até a implementação do reino de Deus na nossa terra. Só queria matizar quanto ao aborto por questões de doença para o feto. Existem vezes também em que os médicos dizem, olha, esse feto vai nascer sem braços, tem algum defeito congênito, é melhor abortar. E também os cristãos não estamos de acordo em aborto nessas características de má formação congênita. Qual é a posição dos cristãos? Então só os saudáveis é que temos direito a viver, os doentes não. Por que é que nós não matamos então as pessoas que não têm braços? E vamos matar os bebês que correm o risco de nascer sem braço? Eu não tenho aqui os dados, mas quem consultar a partir do programa, eu posso dar os dados concretos para a preservação, inclusive, desta pessoa. Nos anos 80, havia uma senhora que foi fazer o exame e disseram, olha, o teu bebê vai ser um monstro, por favor, aborte. Foi uma italiana. Ela não abortou. E sabe o que aconteceu 20 anos depois? Miss Itália. Miss Itália. Sim, estamos cheios de exemplos. Era um monstro, claro, mas um monstro de beleza. E eu não estou de acordo aos concursos de Miss, mas só quero lhe dizer que algumas vezes os médicos se equivocam. Eu defendo a vida. E se tem má formação congênita, ainda assim deve ser atendida essa pessoa. E o Estado tem estruturas para atender esse tipo de... E há casos... nem todos os Estados têm estrutura. Pastor, são mais de 200 países no mundo e a maior parte deles estão subdesenvolvidos. Não creio que alguns países, para não citar, tenham estrutura suficiente para manter pessoas em vida, porque também há casos... Está bem, mas eu estou a falar de Angola. Em que há condenação. Estou a falar de Angola, porque se eu estiver, por exemplo, no Iêmen, talvez o discurso seria diferente. No Iêmen, se algum país não tiver, então diria que tenha. E nos países de Angola, por exemplo, tem uma estrutura de assistência social muito boa. Os lares de acolhimento não negam ninguém, não negam alguém porque não tenha pernas, porque não tenha braços. Existem estruturas religiosas, inclusive, que atendem esse tipo de pessoas, as Cáritas, por exemplo, qualquer igreja. Eu acho que não devemos condenar, porque houve um tempo em que se condenava as pessoas por serem de uma cor diferente, por ser negra, e era legal que existisse a escravatura, mas hoje a nossa sociedade já não acredita nisso. Muito obrigado, pastor. Eu lamento mesmo, porque o tempo já acabou. Gostaríamos de ter mais vezes, mais momentos aqui, mas fica aqui o convite para o pastor Walter Pinto Leite. O tempo acabou, mas será convidado de novo. Muito obrigado por nos dar um esclarecimento tão sábio. Agora o pastor só tem mesmo 30 segundos para mandar as últimas considerações, os abraços. Bem, em primeiro lugar, pedir perdão se as palavras deste servo tiverem ferido alguém e terminar com um texto bíblico. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Tenha uma noite abençoada e que este ano possa ser o ano da vitória para todo cristão. Que Deus te abençoe. Obrigado, ano da vitória, sim, e nós agradecemos por isso. Terminou aqui mais uma edição do nosso Encontro com Yahweh da Palanca TV. Vamos pedir à irmã Estrela que termine na bênção deste programa. Para a semana temos encontro marcado. Fui. Essa melodia
entrego a ti, oh Pai. Quero te ver. Andei no caminho errado, fiz o mal contra ti, voltei a ti, oh Pai. Peço teu perdão. Essa melodia é a minha oração. Entrego a ti, oh Pai. Quero te ver. Andei no caminho errado, fiz o mal contra ti, voltei a ti, oh Pai. Peço teu perdão. Não me abandona, Pai. Não me deixa, oh Pai. Não me abandona, Pai. Quero te ver. Não me abandona, Pai. Não me deixa, oh Pai. Não me abandona. Não, não. Quero te ver. A treva e o mundo me cobria, as forças me acabaram. Tornei como essa mulher que foi prendida no adultério. Sim, a lei me condenou. Fiquei sem jeito, minha inteligência acabou. Me trouxeram a ti para me julgar. Por favor, espero o teu